O sol da manhã penetrava pelas paredes de vidro da torre corporativa Harrington, transformando todas as superfícies polidas em uma folha de ouro. E bem no meio desse mundo perfeito e ofuscante, caminhava uma pequena menina de 12 anos chamada Marina Hale, segurando um envelope castanho contra o peito, como se fosse a última verdade que lhe restava no mundo. As alças da sua mochila estavam desgastadas. Os seus sapatos estavam cobertos de pó branco devido aos longos quilômetros que caminhou, e a sua respiração tremia tanto de medo quanto de determinação. Quando ela empurrou as portas, dezenas de funcionários de fato olharam para ela com curiosidade confusa. Mas Marina continuou a andar, com os olhos fixos à frente. Ela tinha vindo para devolver algo que não lhe pertencia. Algo que encontrou num banco de parque há 3 dias, algo que poderia ser insignificante ou poderia mudar tudo. Mas o que ela não estava preparada era para as risadas que a receberam quando finalmente entrou no escritório de um dos homens mais ricos e influentes da cidade. Se acredita que a bondade ainda importa e que todos merecem uma segunda oportunidade, curta, comente, partilhe e inscreva-se no Kindness Corner. O seu apoio ajuda-nos a divulgar histórias reais de esperança. Marina nunca tinha estado num lugar como este. O chão tinha um leve cheiro de cera de limão. O ar zumbia com impressoras e teclados. E todos ali pareciam importantes, ocupados, intocáveis. A recepcionista ficou a olhar para ela por um longo momento antes de indicar o caminho para um grande escritório no final do corredor. Foi lá que ela encontrou Grant Harrington, o investidor bilionário cujo rosto aparecia nas capas das revistas a cada 2 meses, sentado atrás de uma mesa polida com um sorriso que parecia esculpido, em vez de sincero. O seu fato estava perfeito, o cabelo impecável, a expressão desdenhosa. Marina engoliu o medo e deu um passo à frente, estendendo o envelope com as 2 mãos. Não era pesado, mas parecia pesar todo o seu mundo. Dentro dele havia uma pilha de documentos, papéis cheios de planos, detalhes financeiros e notas pessoais que ela não compreendia. Ela só sabia uma coisa. Os homens cujos nomes estavam estampados neles mereciam tê-los de volta. Mas Grant Harrington nem sequer olhou primeiro para o envelope. Olhou para ela, depois para o seu assistente e depois recostou-se e soltou uma gargalhada tão alta que fez com que as pessoas se virassem através da parede de vidro. O seu assistente riu-se com ele, trocando olhares que fizeram Marina sentir-se ainda mais pequena do que já era. Grant presumiu que ela era uma brincadeira, uma distração, talvez até alguém a tentar fazer-lhe perder tempo. O coração de Marina apertou-se dolorosamente, mas ela manteve-se firme. Ela explicou onde encontrou o envelope, num banco de madeira velho perto dos jardins Riverside, como o manteve em segurança e como usou o seu acesso limitado ao computador da escola para localizar o endereço da empresa. Mas cada palavra que ela dizia parecia diverti-lo ainda mais. Grant acenou com a mão de forma desdenhosa, como se toda a situação não passasse de uma brincadeira infantil. E naquele momento, Marina desejou nunca ter entrado naquele edifício frio e reluzente. O que Grant não sabia era que a vida de Marina não tinha sido fácil. Ela morava com a avó num pequeno apartamento, onde a eletricidade às vezes falhava e as refeições eram mais uma esperança do que um hábito. Ela usava a mesma mochila há 4 anos. Ela estudava perto de uma janela rachada que deixava entrar o ar frio do inverno. Mas ela ainda acreditava na honestidade. Ela acreditava que coisas perdidas deveriam ser devolvidas, mesmo quando o mundo parecia não se importar. A caminhada até a torre levou mais de 1 hora, e seus pés estavam doendo quando ela chegou. Mas ela veio mesmo assim porque algo dentro dela, algo que sua avó sempre chamava de voz do bem, dizia que era importante. Enquanto Grant continuava rindo, Marina abaixou a cabeça, de repente insegura. Talvez ela tivesse entendido tudo errado. Talvez o envelope não fosse importante. Talvez devolvê-lo não importasse. Talvez o mundo realmente não se importasse com pequenos atos de bondade. Mas então a porta do escritório se abriu e um homem idoso e frágil entrou, apoiando-se pesadamente numa bengala de madeira. Seu nome era Arthur Linwood, um arquiteto aposentado que era voluntário em comitês de patrimônio da cidade. Seu cabelo era prateado e seus óculos estavam baixos no nariz, mas seus olhos, perspicazes, inteligentes e cansados, imediatamente se fixaram no envelope nas mãos de Marina.
Algo em sua expressão mudou. Uma mistura de reconhecimento, pânico, alívio. Arthur moveu-se lentamente em direção a ela, a sua bengala batendo ritmicamente no chão. Ele fez-lhe uma pergunta simples e Marina explicou tudo. O banco, o envelope, a busca pelo endereço, a caminhada até ali. Enquanto ela falava, as mãos de Arthur tremiam. Aquele envelope não era apenas um conjunto aleatório de papéis. Ele continha os seus planos originais desenhados à mão para um projeto de reconstrução histórica, documentos nos quais ele havia investido meses e temia ter perdido para sempre quando a sua pasta se abriu acidentalmente no banco. O sorriso de Grant evaporou-se instantaneamente. Arthur virou-se para ele não com raiva, mas com profunda decepção. Ele explicou que Marina havia devolvido algo inestimável, algo que representava anos de trabalho dedicado e um projeto patrimonial que significava tudo para ele. O bilionário que ria momentos antes agora parecia paralisado, envergonhado, incapaz de olhar nos olhos de Arthur. Pela primeira vez, Marina viu um lampejo de humanidade por trás da aparência polida de Grant, uma rachadura na máscara perfeita que ele usava. Arthur agradeceu a Marina gentilmente, mas com uma sinceridade tão profunda que fez o peito dela apertar. Ele perguntou sobre a vida dela, a avó, a escola, e enquanto Marina respondia calmamente, Grant finalmente compreendeu o quão forte e corajosa esta jovem realmente era. Arthur, comovido pela honestidade e determinação de Marina, insistiu em recompensá-la, não com dinheiro, mas com oportunidades. Ele ofereceu-se para apoiar a sua educação, orientá-la em arquitetura, caso ela desejasse seguir essa carreira, e manter-se em contato com a sua avó. Grant, sentindo a dor aguda da sua arrogância anterior, pediu desculpas sinceramente, não apenas a Marina, mas também a Arthur. E algo mudou na sala que Marina não conseguia explicar. Era como se o ar tivesse amadurecido, aquecido, tornado humano novamente. Grant acompanhou-a pessoalmente até a saída do escritório, um gesto que chocou todos os funcionários que assistiam. Marina voltou a pisar a luz brilhante do sol com uma sensação estranha a aquecer o seu coração. Algo como orgulho, algo como esperança. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sabia uma coisa. Ela tinha feito a coisa certa. E, às vezes, isso era suficiente para mudar mais do que uma vida. Se esta história tocou o seu coração, mesmo que um pouco, por favor, curta, comente, partilhe e subscreva o Kindness Corner. O seu apoio ajuda-nos a alcançar mais pessoas com histórias que nos lembram que a humanidade ainda existe. Antes de ir, comente abaixo. A bondade continua viva. E com isso, Marina caminhou para casa sob a luz quente do dia, sem saber que o seu único ato de honestidade tinha desencadeado uma cadeia de bondade que se espalharia muito além do que ela poderia imaginar.